Mateus, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes instalado no lugar santo, o leitor deve entender, aquela trágica abominação profetizada por Daniel, então quem se encontrar na Judeia, fuja para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça a tomar qualquer coisa de casa. Quem se achar no campo, não volte atrás para apanhar o manto. Pior ainda, para os que andarem grávidas e tiverem crianças de peito nesses dias. Pedi para não terdes que fugir no inverno, ou em dia de sábado. Com efeito, há de haver, então, uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo, nem voltará a haver. A tal ponto que, se estes dias não fossem abreviados, não escaparia criatura alguma. Serão, todavia, abreviados em atenção aos escolhidos. Se então vos disserem, aqui está o Messias, ou ei-lo acolá, não acrediteis. Porque hão de aparecer falsos messias e falsos profetas, e hão de fazer tais milagres e prodígios, que, se isso fosse possível, até arrastariam ao engano os próprios escolhidos. Ficais prevenidos, se portanto vos disserem, está no deserto, não saiais, está escondido, não acrediteis. Com efeito, assim como o raio sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os milhares. Imediatamente, após a tribulação desses dias, o sol escurecer-se-á, a lua deixará de brilhar, os astros tombarão do céu e as forças cósmicas serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem, entrando de se lamentar todos os povos da terra. Ao fitarem o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e majestade grandiosos. Enviará então os seus anjos ao som clamoroso de trombetas, e eles juntarão todos os escolhidos a partir de todos os quadrantes da terra, de uma extremidade a outra do horizonte. Tirai a lição do que se passa com a figueira. Quando os ramos se lhe tornam tenros e lhe apontam as folhas, já se sabe que está perto o verão. Assim vós, quando virdes tudo isto, já ficais sabendo que esse acontecimento já está próximo, como se estivesse às vossas portas. Afirmo-vos solenemente que esta geração não morrerá sem que tudo isto me tenha dado. Se tenha dado. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, podem sentar-se. Caríssimo Padre Wagner, Reverendo Padre Wagner, caríssimos seminaristas, caríssimos fiéis. Hoje nós estamos no 24º domingo depois de Pentecostes. Este domingo é o último domingo antes do Advento. O Advento é quando nós preparamos a vinda do Salvador como menino, como criança, que irá vir e nos salvar. É a esperança que renasce em nossos corações, em nossas vidas e também na vida da igreja. Este domingo é o domingo de escatologia, é o domingo que falamos do fim dos tempos. O Evangelho de hoje, ele nos coloca alguns sinais de como será o fim dos tempos. Então, Nosso Senhor diz, quando verdes a abominação da desolação profetizada por Daniel, então quem encontrar na Judeia, fuja para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça a tomar qualquer coisa de casa. Aqui é importante sabermos o que significa essa abominação da desolação no lugar santo. O lugar santo nas Sagradas Escrituras é usado para duas coisas. Para o templo de Deus, para a igreja física, como nós vemos as paróquias, as catedrais, as basílicas, as capelas, e também, em segundo sentido, para a nossa própria alma. Então vamos destrinchar se esta abominação da desolação já está no lugar santo. Hoje nós vivemos em uma sociedade da qual já perdemos o sentido de Deus. Nós temos um Deus que é um Deus de sentimento, é um Deus que eu sinto no meu coração, é um Deus que eu quero amá-lo, mas é um Deus que não pode mandar em mim, é um Deus que não pode mandar em nós. Por quê? Porque já não queremos obedecer esses mandamentos, já não queremos ir à missa aos domingos, já não queremos fazer aquilo que é preceitado por nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Muito obrigado. Na nossa vida.
E, deste modo, nós vivemos uma religião, né, de sentimento. Uma religião que não influi mais na nossa alma, não influi mais na nossa vida, né, de ascese, nossa vida de renovação a cada dia para podermos chegar ao céu. É uma religião, né, de pessoas moles, de pessoas preguiçosas, que não exige mais nada. É a religião do mundo hoje. É esta religião que temos aí. A religião do mundo que não exige mais nenhum trabalho nosso. Né? Não exige que guardemos a castidade. Não exige que guardemos os jejuns na quaresma. Não exige que façamos penitência numa sexta-feira. E não exige que tampouco viemos à missa todos os dias santos. Né? Basta algum dia no ano e já está bom. Né? Esta é uma religião de pessoas que já estão, digamos assim, longe de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Já não estão com nosso Senhor Jesus Cristo. E a abominação da desolação vive na alma dessas pessoas. Vive na alma das pessoas que estão em pecado mortal. Né? Ou seja, que já não ligam mais para a religião. Então, há um sinal, né, da abominação da desolação em nossa alma. Né? Nas almas de muitas pessoas que já não se importam mais com a religião. Antes, nós andávamos na rua, isso em 1950, né? Quem ainda lembra desse tempo pode dizer-nos melhor, né, que eu ainda não era nem nascido, mas sabemos bem que antes, quem andava na rua, via que as pessoas eram católicas, né, as pessoas praticavam a religião, as pessoas tinham uma devoção profunda a Deus Nosso Senhor. Né, era a maioria das pessoas. O estranho era ver uma pessoa amancebada, uma pessoa junta, sem um casamento, né, uma pessoa que vinha em adultério. Hoje, o estranho, o raro, é ver uma pessoa casada, que viva bem. Né? Então mudou a situação, mudou o Paraná, mudou essa situação, esta imagem da sociedade. Né? Então hoje, quando vemos uma pessoa casada, é que nós nos escandalizamos. Olha, fulano está casado, está vivendo bem. Enquanto a maioria das pessoas vivem em uma má situação, em uma situação de pecado mortal. Pois aí está vivendo a abominação da desolação no lugar santo. Né? É nas nossas almas primeiro. Né? Nossas almas vivem o pecado, já não vive o Espírito Santo, já não vive a vida de graça que nós recuperamos ou que nós temos a partir do batismo, né? E recuperamos na confissão, depois que, infelizmente, temos a desgraça de cometermos um pecado mortal. Pois bem, nós não podemos, né, deixar que essa abominação da desolação invada nosso ser. Né? Nós que estamos aqui nessa pequena capela, né, que estamos querendo escutar a palavra de Deus, né, nós devemos pedir a Deus Nosso Senhor esta graça de não sermos contagiados pela abominação da desolação no lugar santo. Que o lugar santo não é outra coisa senão nossa própria alma. Aí está o lugar santo. É o lugar onde o Espírito Santo e a Santíssima Trindade se faz morada. É na nossa própria alma. Então, se temos a desgraça de estar em pecado mortal, se temos a desgraça de estarmos longe de Deus Nosso Senhor, peçamos ao Padre, né, a confissão. Não tenhamos vergonha do Padre. É muito melhor ter vergonha do Padre e ir confessar mesmo com vergonha, do que chegarmos no juízo final e todo o mundo, ver os nossos pecados, né, e então Nosso Senhor dizer para nós: ides para o fogo do inferno, malditos, que não quero nem mais vê-los na minha frente. Né? Isso sim será pesado. Então nós não queremos escutar estas palavras de Nosso Senhor, mas queremos escutar: vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei, e para que nós possamos ir, né, ou sermos convidados por Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a sermos benditos no céu. Nós devemos buscar não a abominação da desolação em nossas almas, mas o estado de graça, o Espírito Santo, né, que quer habitar em nós. E Deus, Nosso Senhor, está a todo momento insistindo para que nós voltemos a graça de Deus, para que nós possamos assim viver com Ele por toda esta vida e então nos unirmos a Ele por toda a eternidade. Pois bem, esta é a primeira abominação da desolação que nós podemos ter. A segunda abominação da desolação, diz São Jerônimo, é quando nós vermos o Evangelho não ser mais pregado na igreja. O Evangelho desaparece da igreja. Né? É pregado uma outra coisa, uma outra doutrina, mas o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não é mais pregado na igreja. Pois bem, e não é isso que nós estamos vendo aí na igreja moderna? Nós não vemos mais os padres falarem de Deus. Nós não vemos mais os padres falarem de Nosso Senhor Jesus Cristo, da importância, a devoção à Santíssima Virgem Maria, da importância, a devoção do escapulário, do rosário, né, ao Sagrado Coração de Jesus. Nada disso nós vemos mais. Nós vemos apenas falarem de políticas, de problemas sociais, de cisternas, de coisas que não têm absolutamente nada a ver
com o que nosso Senhor Jesus Cristo pregou. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele pregou o quê? A caridade, o amor, né? Mas o amor, ele é uma coisa espiritual. Primeiro, para ter amor, para termos amor, é necessário que nós tenhamos o estado de graça, que nós passamos, né, de um estado de pecado mortal, se é que nós estamos em pecado mortal, para o estado de graça através da confissão, para poder amar a Deus, né? Para poder amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, porque é o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, para que nós possamos ter este amor, nós devemos desejar o bem do próximo, nós devemos fazer a caridade para com o próximo. E para com Deus, nós devemos praticar as virtudes, devemos praticar a fortaleza para não cairmos em pecado mortal, devemos ter prudência, né, para não terminarmos em ocasiões de pecado, devemos ter justiça para não julgarmos as pessoas com má intenção, né? Devemos ter tudo isso. Por quê? Porque é assim como um cristão se comporta. Se nós praticamos as virtudes, nós vamos nos transformando aos poucos no próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos nos transformando nele. Exatamente assim. Quer transformar em Cristo? Ali o catecismo diz quais são as virtudes que devemos praticar. E ali você se transformará como um Cristo, né? Você se tornará um outro Cristo. Nós, aqui na igreja, nós não somos outra coisa que o próprio corpo de Cristo, nosso Senhor. Nós somos a continuação da pessoa de Cristo, né? Da sua paixão, dos seus sofrimentos, de sua cruz aqui nessa terra. E aquele que sabe aceitar a cruz, o que é a cruz? A cruz são sofrimentos de cada dia que nós temos de suportar por amor a Deus. Isso é a cruz. Quando nós sabemos suportar a cruz por amor a Deus, com os sofrimentos de cada dia, nós estamos participando, nós estamos dizendo que estamos sendo como Cristo. E não somente dizendo, mas estamos realmente sendo como Cristo. Um outro Cristo. Queremos ajudar a Cristo, queremos ajudar a igreja, então façamos penitência, façamos oração, façamos a crença todos os dias, a profissão do credo todos os dias, para não desviarmos da fé católica, né? Pois assim nós não deixaremos, né, sermos influenciados pela abominação da desolação que está no lugar santo. E para ficar claro, a abominação da desolação nós já vimos muitas vezes aí, na nossa frente, quando o Papa, né, ou quem se diz Papa, permite que uma Pachamama entre no altar da Basílica de São Pedro, uma Pachamama com uma falsa Deus, é um falso Deus, né? Não é o Deus verdadeiro, não é o Deus de Isaac e de Jacó, mas é o Deus, né, que não existe, é um demônio. Né? A partir do momento em que nós vemos aquilo dentro, sendo entronizado em uma basílica católica, ali nós podemos dizer que o demônio está sendo entronizado em uma basílica. O demônio está entrando, né, em uma casa santa. A abominação da desolação está no lugar santo. Né? E não somente esta vez, mas outras vezes também, como os encontros ecumênicos de Assis, né, que colocaram Buda em cima do sacrário de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Aí também está a abominação da desolação no lugar santo. Então tudo isso são sinais. Vimos primeiro que tem em nossa alma a abominação da desolação, e segundo que está no próprio templo de Deus, que é de Deus. Né? As igrejas são de Deus. Todos os templos, as basílicas são de Deus. E é exatamente por serem de Deus que nós não podemos permitir, né, em nosso coração aceitar esta abominação, né, que está no lugar santo. Nós não podemos ver aqueles falsos deuses, aqueles demônios entronizando uma basílica católica e ficarmos indiferentes perante isso. Não temos como. Por quê? Porque o único Deus verdadeiro é quem pode nos salvar. Deus nos salvando, né, e nós teremos uma felicidade eterna no céu. Mas se nós colocamos outros deuses, né, em basílicas, em igrejas, etc., nós estamos dizendo, olha, tanto faz você crer neste Deus ou num demônio, que você será salvo do mesmo jeito. É mentira, é enganação do demônio. Se tudo isso fosse verdade, nosso Senhor Jesus Cristo não teria morrido numa cruz, padecido tanto sofrimento por causa de nós. Pois isso não é verdade, isso é mentira. Quando nós adoramos os demônios, nós estamos adorando o demônio mesmo. Nós estamos dizendo a Deus que não queremos mais Ele em nossa vida. Nós estamos dizendo a Deus que Ele não nos importa mais. Estamos expulsando Deus de nossa casa, da nossa alma e do templo de Deus nosso Senhor. Do templo mesmo, da igreja, como nós já vemos. Então não se engane, não é qualquer Deus que vai salvar, é só o único Deus, só existe um Deus, que é o Deus verdadeiro. É o Deus que fez atravessar o povo hebreu, né, pelo mar Vermelho.
É o Deus que libertou o povo hebreu do Egito. É o Deus que fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja nossa, que nós fazemos parte. A igreja é o Deus que fundou e que fez e que nos revelou esta santa doutrina, né, que é a doutrina que nós devemos crer todos os dias da nossa vida. Pois então, tenhamos muito cuidado para não misturarmos, né, as crenças do mundo moderno, as crenças que nos levarão para o inferno, com as crenças católicas. O que é católico, o que nós devemos crer, e ali está. Não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. A nossa ideologia é nosso Senhor Jesus Cristo Rei, Rei do Universo. É isso que é a nossa teologia. Ou seja, é aceitar a própria realidade do jeito como ela é. Não modificarmos por causa de nossas paixões. Não modificar a doutrina por causa que eu não gosto disso ou não gosto daquilo. Simplesmente, o que Deus revelou, a mente humana deve consentir. A mente humana deve aceitar aquilo que Deus quer que nós aceitemos. Tá bom? Então peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, peçamos aos santos, a São José, aos anjos, que nos proteja nesse mundo moderno, para que nós não venhamos também a atrair a nosso Senhor Jesus Cristo, né, atrair a Igreja Católica, atrair, né, os seus anjos, os seus santos, né, e ficarmos assim em pecado, ou mesmo aceitar a abominação da desolação no lugar santo, ou seja, na nossa alma ou no templo de Deus. Então peçamos à Santíssima Virgem Maria que nos ajude nessa caminhada rumo ao céu, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.